Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de janeiro, quinta-feira. Nós estamos no tempo comum. Hoje, de um modo muito especial, a igreja nos permite celebrar a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos e discípulos de São Paulo. Que possamos, a exemplo desses grandes homens, ser também discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, de acolher sua palavra, de caminhar com o Senhor, de ser sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nos ajude a viver este caminho. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Nascidos na atual Turquia, tornaram-se modelos de grandes virtudes apostólicas. Timóteo aderiu ao chamado de Cristo e revelou-se ministro fiel em situações adversas. Tito, convertido do paganismo e batizado por Paulo, restabeleceu a concórdia entre este e a comunidade de Corinto. Que a celebração da memória destes importantes evangelizadores nos fortaleça na fidelidade ao Senhor. Então, que o exemplo deles nos fortaleçam, amados irmãos e irmãs. A primeira leitura do dia de hoje se encontra na segunda carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Então, Paulo que escreve a Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo e diz: meu querido filho, porque Paulo gerou na graça, Paulo gerou na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo,
com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Então, Paulo que está escrevendo então a este filho espiritual, a Timóteo, diz da saudade de reencontrá-lo. Fala também da fé, recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvidas, assim é a tua fé. Então, falando dessa realidade da transmissão da fé, a fé que é transmitida por nossos pais, por nossos parentes, enfim, por nossa família. E assim, a igreja confia esta fé aos seus membros, poderíamos assim dizer. Por esse motivo, então, exorto-vos. Então, São Paulo diz, eu te exorto, eu te chamo a atenção, eu endosso, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Então, reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Então, a imposição lembra, primeiro, a crisma, então, os dons que são derramados pela crisma, mas também é importante lembrar que por 2 vezes Timóteo tem, então, a imposição das mãos. Aqui, tanto na ordenação presbiteral, como na ordenação episcopal. São Paulo que impõe as mãos neste seu filho espiritual, transmitindo, concedendo o dom de Deus, o Espírito Santo. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Então, olha o espírito que Deus nos concedeu: fortaleza, amor e sobriedade. Por isso, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro, mas sofro contigo pelo Evangelho, fortalecido pelo poder de Deus. Então, não se envergonhar da fé é o convite que hoje o apóstolo Paulo nos convida a viver. A resposta do Salmo 95 é: anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciar entre as nações os grandes feitos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor, o Deus da vida. Por fim, o Evangelho de São Lucas fala deste envio. O Senhor que escolhe outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade, lugar aonde ele mesmo deveria ir. Então ele envia os 72 discípulos 2 a 2. Então chama a atenção para essa realidade dele encaminhar 2 discípulos à sua frente. Porque um dá força ao outro, um anima o outro, um sustenta a caminhada do outro. Quando nós fazemos então este propósito para qualquer coisa da nossa vida, realidade da nossa vida, nós vamos perceber que quando nós temos alguém que nos apoia, que dá ânimo e coragem para caminhar, nós conseguimos ir mais longe. Como diz então o cardeal José Tolentino, ao lado de um amigo, nenhum caminho é tão distante. Então, viver este caminho ao lado daqueles que o Senhor nos confiou, nos deu como presente, como dom, como amigos. E essa amizade que é duradoura porque tem como fonte o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, logo em seguida se diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Amados irmãos e irmãs, é chamar para a colheita, chamar para a vivência da colheita, do envio, desta missão de estar vivendo, então, amados irmãos e irmãs, esta missão de anunciar, de testemunhar o Evangelho a todas as nações. Por isso,
o Senhor manda os trabalhadores e suplica que por meio da oração nós possamos, amados irmãos e irmãs, fortalecer-nos para a missão. Depois, continuando, para a missão é necessário ter essa liberdade: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e pelo caminho não cumprimenteis a ninguém, ou seja, esteja totalmente disponível ao ofício que o Senhor vos confiou. Depois, ao chegar, sejam portadores da paz, permanecei naquela mesma casa, comei e bebei, pois o trabalhador é merecedor do seu trabalho. E assim então diz o Senhor: conclua este momento dizendo, sobretudo, o reino de Deus está próximo. Antes precede: comei do que vos servirem, curai os doentes que ali houver, e dizei ao povo. Então, estar convivendo, mas sobretudo esta realidade de anunciar, de dizer ao povo: o reino de Deus está próximo, próximo da nossa vida, próximo de nossa existência, próximo da nossa vivência, da nossa caminhada, da nossa experiência enquanto povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.